Brasil é um dos líderes globais na produção de alimentos, fibras e bioenergia. Em 5 décadas, a agricultura adotou práticas cada vez mais sustentáveis. Ela incorporou parte das terras degradadas dos cerrados aos sistemas produtivos. Hoje, os cerrados respondem por quase 50% da produção de grãos. Essas conquistas tiraram o país da condição de importador de alimentos e o tornaram um grande produtor e exportador. Isso foi fruto do empreendedorismo dos produtores e da adoção de inovações tecnológicas. A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, teve papel fundamental nesse processo. Com sua capilaridade geográfica e temática, a Embrapa atua em diferentes cadeias produtivas e estágios da produção. Suas tecnologias transformaram as paisagens rurais e há ainda um enorme potencial a ser explorado. No cenário mundial do pós-pandemia, surgiram novos desafios. Só a tecnologia será capaz de fornecer informações e recursos para enfrentá-los. A agricultura movida à ciência criou as bases para o Brasil assumir esse protagonismo. Em constante renovação institucional, a Embrapa buscou aproximar-se ainda mais do setor produtivo. A Embrapa criou mecanismos para ampliar o financiamento das pesquisas através de parcerias com o setor privado. A informatização da gestão da empresa foi outra conquista, assim como sistemas mais integrados de acompanhamento e avaliação das pesquisas, dos pesquisadores e de suas unidades. Para falar sobre os desafios tecnológicos da agropecuária brasileira, o pesquisador Evaristo de Miranda conversa com o agrônomo Celso Moretti, doutor em produção vegetal, membro do Conselho Superior do Agronegócio da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, do Global Panel on Agriculture and Food Systems for Nutrition e ex-presidente da Embrapa. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. E essa sustentabilidade é sinônimo de inovação, de ciência. Não é voltando para o neolítico que a agricultura se torna sustentável. É buscando soluções de ciência para aperfeiçoar os seus sistemas de produção. E isso depende muito da pesquisa agropecuária. E hoje nós temos a alegria de receber aqui o Dr. Celso Moretti. Ele é pesquisador da Embrapa, tem essa bela carreira na história da instituição e hoje está dando ainda novas contribuições para a agropecuária brasileira. Bem-vindo ao Brasil Verde, Celso. Olá, Evaristo. Que satisfação revê-lo. Muito feliz em participar mais uma vez do Brasil Verde. Então, Celso, você esteve conosco aqui já faz um certo tempo, não é? E não é todo mundo que assiste os meus programas. E as pessoas aqui que acompanham o Brasil Verde gostam de conhecer mais o entrevistado. Você não é uma pessoa de origem rural, né? Pode contar para nós um pouco a sua história? Como é que você foi se aproximando da agricultura e depois da ciência, da pesquisa e terminou aí em Brasília liderando, né, uma grande instituição como a Embrapa? Sim, com prazer, Evaristo. Eu sou, na verdade, um urbanoide, né? Ou pelo menos fui um urbanoide, né? Eu sou natural de Santo André, no ABC Paulista, né? O berço aí da indústria automobilística brasileira, filho do meio de uma família de classe média. Meu pai, já falecido, foi metalúrgico, minha mãe, professora primária, e eu tinha, assim como meus amigos de infância, o sonho de me tornar engenheiro civil, engenheiro elétrico, advogado, médico, e estudei num colégio tradicional em São Paulo, né? Meus pais fizeram um grande esforço para me matricularem no Colégio Bandeirantes, que é uma referência aí, né, no estado de São Paulo, no Brasil, na verdade, né? E quando fui chegando ali na hora de fazer o vestibular, eu fui passar férias em Piracicaba. Eu fui jogar futebol ali nos gramados da Exalc, junto com 2 primos que faziam agronomia, e voltei daquelas férias e falei para o meu pai, pai, eu vou ser agrônomo. Mas ele, filho, a gente não tem nem o vaso em casa, né? E eu disse, não, mas eu quero fazer agronomia. Eu não tinha a mínima ideia do que seria agronomia, né? Mas hoje, olhando para trás, Evaristo, eu vejo, e quem nos acompanha aqui no Brasil Verde, que felizmente, acho que
tinha alguém no comando, Deus no comando, eu cheguei à frente da Embrapa, à presidência da Embrapa, fiz uma trajetória de sucesso e hoje continuo contribuindo não só para o agro brasileiro, mas para a agricultura mundial. Mas você se formou em agronomia e daí você continuou os estudos. Como é que você entrou na Embrapa e em que unidade da Embrapa você foi trabalhar? Em São Paulo você foi trabalhar? Não, Evaristo, na verdade eu acabei fazendo vestibular para a Exalc, em uma USP, em Piracicaba, passei, fiz para a Unesp de Jaboticabal, também, de Botucatu, desculpe, passei, né? Fiz para a Viçosa, né, a UFV, né? E também queria seguir carreira militar, acabei prestando a Academia da Força Aérea e a Academia Militar das Agulhas Negras, passei também, mas acabei indo para Viçosa. Formei em Viçosa em 1990, depois fiz mestrado, terminado em 93. Em 94 fiz concurso para a Embrapa, ainda como mestre, e fui aprovado, fiz para 3 centros de pesquisa da Embrapa, fiz para a Embrapa Hortaliças, aqui no Distrito Federal, Embrapa Agroindústria de Alimentos, no Rio de Janeiro, e Embrapa Uva e Vinho, em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Fui aprovado nos 3 e escolhi vir para trabalhar na Embrapa Hortaliças, onde iniciei minha carreira como pesquisador em 1994. Quer dizer que nós devemos alguma coisa a você nas nossas saladas? Onde é que a gente deve alguma coisa a você na salada? É na cebola, é na batata, é na alface, é no tomate? Onde é que você contribuiu? Olha, Evaristo, como pesquisador, eu contribuí para você ter mais tempo de vida de prateleira, para ter embalagens melhores, mais eficientes, para a alface durar mais, para o tomate durar mais, né, para a batata durar mais, enfim, de ter melhor qualidade, como pesquisador. Como gestor, que depois fui gestor, né, Evaristo? É importante dizer que depois de uma carreira de 14 anos de sucesso, onde eu publiquei 82 artigos científicos no Brasil e no mundo, editei 8 livros, escrevi 32 capítulos de livros e orientei estudantes de mestrado e doutorado, né, eu fui para gestão. Eu virei chefe-geral da Embrapa Hortaliças e aí, Evaristo, acho que contribuí de forma direta e indireta para resolver os problemas das cadeias produtivas de hortaliças no Brasil. Para você que está acompanhando a gente aqui no Brasil Verde, nós temos mais de 60 espécies, 60 tipos de hortaliças diferentes de interesse comercial. Você consome no seu dia a dia, espero que esteja consumindo, que faz bem para a saúde, né? Pelo menos 5 porções de hortaliças e frutas por dia, mas batata, tomate, cenoura, cebola, alho, pimenta, pimentão, melão, melancia, que são hortaliças de fruto, né? Mas que são hortaliças, né? Essas todas estão no cardápio do Centro Nacional de Pesquisa de Hortaliças, da Embrapa Hortaliças, que eu tive a honra de dirigir de 2008 a 2013. Muito bom. Esse centro fica aí do lado de Brasília, não é? Você mudou para lá, né? E aí se instalou na capital federal. Isso, saí de São Paulo, né? Saí aí de Santo André, do ABC. Primeiro fui morar em Viçosa, né, no interior de Minas. Né? Aí fui aprovado, Evaristo, para o doutorado. Né? Comecei o doutorado em Viçosa, fui para os Estados Unidos, para a Universidade da Flórida, né, em Gainesville, onde hoje sou professor convidado da universidade desde 2006. Né? E depois de ir para os Estados Unidos, voltei e me instalei aqui no Distrito Federal, aqui em Brasília. Então, eu sou um candango. Né? Estou ajudando a construir a Brasília, né? E que completou 60 anos agora, 63 anos, na verdade, no último mês de abril, e estou ajudando a construir uma agricultura, um Brasil melhor também. E aí você foi convidado, né? Eu acompanhei isso, estava na Embrapa na época, a dirigir o departamento de pesquisa, que é a atividade fim da Embrapa, é a parte mais nobre, não é? É a joia da nossa coroa, é o departamento de pesquisa, desenvolvimento, inovação, vamos dizer assim. Ele mudou de nome ao longo da história, tal, mas é onde se coordena, se elege as prioridades, enfim, se organiza todo o trabalho da Embrapa para resolver os desafios da agricultura brasileira. E você passou, então, a trabalhar na administração da sede
e depois você foi para a diretoria da Embrapa até terminar na presidência. Mas como é que foi esse itinerário aí dentro da Embrapa? Já agora a Embrapa instituição, né? Isso, Evaristo. Então, em 2012, depois de fazer uma gestão exitosa lá na Embrapa Hortaliças, que é um dos 43 centros de pesquisa da Embrapa, para você que conhece a Embrapa, mas queria conhecer um pouco dos números, a Embrapa é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, foi fundada em 1973, tem 43 centros de pesquisa, então a Embrapa tem 50 anos, tem 43 centros de pesquisa, 8 mil colaboradores e um orçamento de quase de 4 bilhões de dólares. A Embrapa ajudou a transformar o Brasil de um país que importava para ser um dos maiores exportadores de alimentos, fibras e bioenergia, né? E por ter feito um belo trabalho na Embrapa Hortaliças, eu fui convidado para vir aqui para a sede, né, para a matriz, vamos dizer assim, da Embrapa aqui em Brasília também, né? E de 2013 a 2017, eu estive à frente do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento, que, como você colocou, Evaristo, é o local que faz toda a gestão tática e operacional da pesquisa de desenvolvimento e inovação da Embrapa. Né? Para vocês terem uma ideia, que nos acompanha aqui no Brasil Verde, são algo em torno de 1.100 projetos de pesquisa e desenvolvimento, né, com mais ou menos 4, 5 mil planos de ação e mais de 35 mil atividades de pesquisa. Né? E uma das coisas que nós fizemos, Evaristo, e você conhece muito bem, é trazer essas informações para bases de dados digitais organizadas. Né? Quando cheguei aqui na sede, Evaristo, não se falava em organização, né, em acompanhamento da programação, né, e nós fizemos isso. Né? Organizamos para saber que um projeto de mudanças climáticas que ocorria em Roraima, né, tinha um formato similar e poderia ter parceria com um projeto de mudanças climáticas que acontecia em Pelotas, no Rio Grande do Sul, onde está a Embrapa Clima Temperado. Né? E foi só por meio dessa organização que nós conseguimos avançar na solução dos problemas da agricultura brasileira. Né? Eu costumo dizer, Evaristo, que se você não sabe explicar para uma criança de 5 anos, numa única frase curta, o que você faz, você não sabe o que você faz. Bom, é verdade. E olha, eu acho que seria muito interessante saber assim os desafios, né? A agricultura brasileira é muito dinâmica, então ela vai enfrentando diferentes desafios, as cadeias produtivas, ela não para de avançar, resolve problemas, surgem outros, e esses problemas reais da agricultura chegam lá na Embrapa, e aquilo que é pertinente à atividade da Embrapa, ela busca dar solução. Mas antes de você responder, nós vamos fazer um pequeno intervalo e a gente já volta para ouvir de você que grandes desafios da agricultura você teve ocasião de ajudar, não é, nesse seu período de gestão, tanto lá no Departamento de Pesquisa, como na diretoria e na presidência da Embrapa. A gente volta já. Um minutinho. Olá, estamos de volta aqui com o Brasil Verde, entrevistando, conversando com o pesquisador Celso Moretti, que dirigiu a Embrapa, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, e nós estávamos perguntando, não é, para o Moretti quais são os grandes desafios que ele abordou, não é, na sua gestão como diretor de pesquisa na Embrapa, como presidente da Embrapa. Moretti, quais são os pontos assim, que você destaca desse seu período de gestão? Olha, Evaristo, acho que daria até para a gente fazer mais um programa Brasil Verde, só com esses desafios, viu? Mas eu vou citar alguns aqui. Eu não tenho dúvida que a contribuição, e você, Evaristo, fez parte dessa contribuição, foi o grande, né, a grande análise de massa de dados, né, um Big Data, para o Brasil ter, de forma organizada, o seu cadastro ambiental rural. Essa é uma contribuição fantástica, eu assim, parabenizo você e todo o time da Embrapa Territorial e os outros das outras unidades da Embrapa e os parceiros do setor público e privado que fizeram isso. E nenhum lugar do mundo tem
um código florestal como o Brasil, né, e uma organização do cadastro ambiental rural da forma como é feita no Brasil. Então, acho que esse, né, essa foi uma das grandes contribuições, dos legados que nós deixamos na parte técnica. Eu entrei na Diretoria Executiva de Pesquisa e Desenvolvimento em 2017. Em 2019, fui para a presidência, onde fiquei até dia 1º de maio, agora de 2023. Né? Eu não tenho dúvida, Evaristo, que também, né, buscar soluções para reduzir o problema da ferrugem da soja no Brasil foi uma outra contribuição que nós demos. Nós, trabalhando de forma muito próxima ao Ministério da Agricultura, então liderado pela hoje senadora Tereza Cristina, nós definimos para o estado do Mato Grosso, que responde por 1/4 da produção da soja no Brasil, né, a calendarização da soja. Né? Para você que está aqui no Brasil Verde saber, né, o fungo que causa na ferrugem da soja, ele produz uma nova geração de indivíduos a cada 8 dias. Então, você tem 3 estratégias para resolver o problema da ferrugem da soja. Primeiro, é usar uma variedade resistente, que nós não temos. Segundo, é você usar um fungicida que é matador. A eficiência dos fungicidas está caindo, já está em quase 70%, 72%, 73%. E a terceira estratégia é o escape, é o vazio sanitário e o calendário. Né? E a Embrapa, né, de forma muito firme, sempre tendo como baliza a ciência e a tecnologia, definiu, né, o calendário. A Embrapa ela apenas sugere isso para o Ministério, quem disciplina é o Ministério da Agricultura. Tivemos alguns, vamos dizer assim, resistentes aí, Evaristo, que não queriam esse calendário, que para o Mato Grosso começa em setembro e vai até 30 de dezembro, né, essa definição, que agora ainda tem alguns ainda que querem mudar, mas para a sojicultura brasileira, esse foi um dos desafios que nós enfrentamos. Né? Nós também cuidamos, né, da plataforma Pronasolos, Solos do Brasil. E veja, Evaristo, que coisa impressionante. Desde a década de 60, os Estados Unidos conhecem, né, o seu solo com uma precisão quase que milimétrica, vamos dizer assim. E essa precisão que os americanos têm para conhecer os solos deles desde a década de 60, só em 5% dos solos brasileiros nós temos essa precisão. Né? Então, eu também estive à frente, né, como presidente da Embrapa, nesse programa chamado Pronasolos, né, que vai levar nos próximos 30 anos, você veja, nós só conhecemos 5%. Nos próximos 30 anos, nós devemos conhecer 100%. Imagina, Evaristo, se nós hoje já preservamos 2/3 do território, né, como você contribuiu, você bem sabe, né, exportamos para 200 países e alimentamos quase 900 milhões de pessoas, conhecendo 5% dos solos, imagina quando nós conhecemos 50%, não precisa nem 100%, né? Quando nós conhecemos 50%, o que vai ser esse Brasil, que já é uma potência agroambiental. Eu vou parar nesses 3 aqui, mas tem muito mais, viu, Evaristo? A gente podia fazer um programa só sobre os desafios que nós enfrentamos e vencemos na nossa gestão. Você deu exemplos aí na área ambiental, na área de alimentos. Você teria um exemplo na área de energia? Sem dúvida. E tem uma história, Evaristo, deliciosa, né? Que foi o seguinte, em 2009, eu então era chefe geral da Embrapa Hortaliças, e tinha um pesquisador que trabalhava com batata doce que me procurou e falou assim, doutor Moretti, vamos pegar a batata doce para produzir etanol. Né? Mas eu falei, mas como que a batata doce vai concorrer com cana-de-açúcar? Né? E você que está nos acompanhando aqui no Brasil Verde sabe, né, que hoje o Brasil tem um programa que vem da década de 70, que é a produção de etanol a partir de cana-de-açúcar. E é muito fácil, porque na cana-de-açúcar, né, a sacarose, que é um açúcar, já está ali disponível para ser fermentada e produzir etanol e produzir açúcar. Né? E ele me disse o seguinte, vamos pegar a batata doce, que produz por hectare, por ano, quase o mesmo que a cana-de-açúcar, algo em torno de 90 toneladas por hectare, né? Vamos usar uma enzima, que é uma substância, para quebrar o amido. A batata doce tem muito amido, então você que está de regime, não come muito batata doce, tá? Você vai engordar. Né? Batata doce não engorda, quem engorda é você. Né? E nós vamos quebrar o amido, e o amido são várias bolinhas de açúcar. A gente quebra essas bolinhas, né, e fermenta esse açúcar e faz etanol.
Só que quando nós fomos, Evaristo, atrás dessa enzima, nós vimos que ela era muito cara e não era competitiva, e não dava para competir com a cana-de-açúcar, né? Isso em 2009. Em 2015, eles fizeram várias pesquisas e o preço dessa enzima caiu drasticamente, de tal sorte que hoje está se tornando uma realidade, principalmente no Brasil Central, no Mato Grosso, Goiás, a produção de etanol de milho. Por que etanol de milho? Porque o milho é rico também em amido. Lembra? Várias bolinhas de açúcar grudadas. A enzima está barata, quebra-se o amido, tem vários pedacinhos ali de açúcar, né? Fermenta o açúcar e faz o etanol. O Brasil já é um dos maiores produtores de etanol de milho, né? Tem aí sempre, né, os arautos do apocalipse dizendo que vai faltar alimento, vai faltar milho para alimentar os frangos, né? O frango, quando você olha para um frango, é um saquinho de milho, tá? E, obviamente, que isso não é verdade, né? Então, aqueles pessimistas de plantão, mais uma vez, vão perder. Agora, você terminou a sua presidência da Embrapa, o nosso relógio está correndo aqui, e você continua sendo solicitado a contribuir, né, com a sua experiência, tanto como pesquisador, como cientista, como gestor, que não é muito comum você encontrar pessoas com experiência internacional, você participa de muitos comitês internacionais, etc. E, atualmente, existem algumas coisas na pauta. Eu não sei se você consegue, em poucos minutos, nos falar pelo menos do tema aí desse PL que anda na Câmara, que você anda ajudando aí no Brasil, e falar um pouco da COP, né? Onde você está indo com uns 3 bonés diferentes lá, você está sendo convidado por muita gente para participar da COP, não é isso? É isso, Evaristo. Sobre o PL 412 de 2022, ele está tramitando aqui no Congresso Nacional, está no Senado, tem uma senadora aqui do Distrito Federal, né, como a Leila do Vôlei, como relatora de um projeto de lei que trata sobre o mercado brasileiro de redução de emissões. Eu já falei várias vezes no Jornal Agronoite que precisa se discutir melhor sobre esse PL. Né? Não se sabe, eu já li tudo que tem a respeito, não se sabe de onde se tirou o número mágico de 25 mil toneladas de CO2 equivalentes como limite de emissão. Se emitiu mais, tem que compensar, se emitiu menos, tem crédito. Então, para mim, por enquanto, é desastroso esse debate. Eu conversei essa semana com o secretário Rodrigo Hollenberg, do Ministério da Indústria e Comércio, me coloquei à disposição, ele me disse que vai chamar, espero que chame. E o segundo ponto que você trouxe para, enfim, atender aí esse restinho, a COP28 vai acontecer agora em Dubai, a partir de comecinho de dezembro, 1º de dezembro. Eu recebi convites de 3 lugares diferentes, né? Eu sou membro do board, né, do Conselho de Administração do Centro Internacional de Agricultura Biossalina, que fica lá em Dubai. Então, me chamaram para fazer uma palestra. Né? O pessoal da Universidade de Notre Dame e da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, que eu venho interagindo por causa da agricultura tropical, também me convidaram, né, para estar lá fazendo uma palestra. E hoje, agora também recentemente, recebi um convite para representar o painel global, né, sobre sistemas alimentares e nutrição, para estar lá na COP28 falando sobre agricultura e como o agro brasileiro, que é a melhor agricultura do mundo, é feita aqui no Brasil, é a que mais produz e que mais preserva em qualquer lugar do mundo. Não tem para ninguém, Evaristo. Olha, nós estamos aqui no minuto final do nosso programa. Eu acho que a gente percorreu aí um itinerário muito ilustrativo, né, da contribuição da pesquisa através da sua pessoa para resolver problemas concretos da agricultura, né? E acho que todas as mudanças que você promoveu foram mudanças para resolver problemas concretos, a partir de problemas reais, de desafios reais da agricultura. Acho que esse toque de realidade em eventos como a COP, por exemplo, é muito salutar, né? Num PL, mais salutar ainda. As pessoas não podem ficar imaginando um mundo da cabeça delas e querer enfiar isso na realidade, né? Tem que ser o contrário. Eu queria passar a palavra para você fazer o seu encerramento final. Nós estamos no minuto final aí do programa.
Perfeito, Varisson. Foi um prazer mais uma vez estar aqui com você no Brasil Verde e dizer que nós, ao longo desses últimos 4 anos, mudamos a pesquisa na Embrapa, né? Na verdade, a Embrapa ela trabalha com soluções para a agricultura brasileira. Nós somos uma casa de soluções que é feita por meio de pesquisa e desenvolvimento, né? Então, a Embrapa ela apresenta propostas para resolver problemas concretos do agro brasileiro. O nosso negócio é resolver problemas do agro brasileiro, né? Publicar artigos, orientar estudantes, publicar pedido de livro, faz parte do processo, mas no final do dia, o que eu sempre cobrei, e espero que a atual gestão cobre, né, dos pesquisadores, dos colaboradores da Embrapa, é a solução dos problemas do agro brasileiro, porque só assim o Brasil vai continuar alimentando o mundo. Muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço a todos que nos acompanharam, agradeço essa audiência e queria convidá-los a estarem de novo conosco aqui na semana que vem para mais um Brasil Verde. Até lá!